8 de dezembro, Café com Deus Pai. Permita-se ser moldado. Samuel, então, apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Quando Samuel ungiu Davi como rei, algo extraordinário começou a se desenrolar na vida desse jovem pastor. Davi abraçou com fé as palavras proféticas liberadas sobre ele, e sob essa nova unção, o Espírito Santo passou a orientá-lo, desvendando os contornos de um destino grandioso que Deus tinha traçado para a sua vida. À primeira vista, tudo parecia seguir como antes. Davi continuava a cuidar das ovelhas de seu pai, sem imaginar que, naquele cotidiano aparentemente normal, estava sendo forjado para a realeza. Cada dia no campo, enfrentando desafios como a defesa de seu pequeno rebanho contra ursos e leões, e até enfrentando Golias, eram etapas cuidadosamente orquestradas por Deus para prepará-lo para governar Israel. Saiba que, do mesmo modo, as promessas que Deus lhe fez se cumprirão. Entretanto, o tempo do processo é tão importante quanto o cumprimento delas. Contudo, para que esses sonhos se concretizem, existe um tempo determinado por Deus, um período de preparação. Tudo que você vive tem um grande propósito quando você está alinhado com a vontade do Pai, pois o tempo de preparo é necessário para moldar nossas intenções e forjar o nosso coração. Portanto, hoje convido você a enfrentar os processos de maneira diferente, pois, para alcançarmos as promessas, precisamos passar por eles sem desanimar, fugir ou reclamar. Saiba que Deus é quem está esculpindo seu caráter e preparando-o para um futuro extraordinário. Creia, a frase de hoje é: o processo é tão importante quanto a promessa. Hoje é o dia 342 de 365, faltam 23 dias para encerrarmos o ano, e eu tenho convidado as pessoas desde o dia 1º de novembro a fazer uma oração diária, a fazer um propósito de oração diário, para que Deus abençoe esse final de ano e os 12 meses do novo ano que vem chegando. Faça uma oração todos os dias dizendo para Deus: abençoa a minha vida, confirma a tua salvação, derrama saúde, paz, prosperidade, derrama bênção sobre a minha cabeça e sobre a minha família, nos livra de todo o mal nessas festas de final de ano e abençoa os 12 meses do ano que vem chegando com as bênçãos do Senhor sobre mim e toda a minha família, hoje e sempre. Amém. Ore também pelos seus vizinhos. Diga: Deus, abençoa os meus vizinhos da direita e da esquerda, para que eles também recebam as bênçãos e possa haver paz e tranquilidade na minha rua, nesse lugar, na minha cidade e também no meu país. Vamos orar também pelo nosso país. Vamos orar para que Deus abençoe a nossa nação
e o Brasil. Incentive as pessoas da sua casa a fazerem o mesmo, para que elas tenham um relacionamento com Deus e tenham também um ano abençoado. Orações são sementes. Você ora agora e depois elas brotam, germinam com as bênçãos de Deus. Além disso, faça uma oração com as pessoas da sua casa e da sua família. Ore em reunião com todas as pessoas da sua casa, apresentando para cada pessoa da sua casa um tempo para que cada um ore, para que todos sejam incentivados a orar e a se fortalecer na graça e na graça individual e para com Deus. A graça da família e a graça de cada pessoa da família com Deus. A leitura bíblica de hoje é Provérbios, capítulo 17. Eu vou deixar aqui no canto superior direito um cartão que leva você para uma meditação de Provérbios, capítulo 17, que nós fizemos essa leitura no dia 17 de novembro. A palavra-chave de hoje é processos. Eu também convido você a acompanhar a leitura mensal que nós realizamos aqui no canal de Provérbios. Hoje é dia 8 e nós vamos postar a meditação em Provérbios capítulo 8. Se você nunca leu Provérbios, Provérbios é um ótimo livro para que você adquira sabedoria e bons conselhos para a tomada de decisões na sua vida. É um livro que tem apenas 31 capítulos. Dezembro tem 31 dias. Nós estamos fazendo a leitura de um capítulo por dia até o fim do mês. Você está convidado, você está convidada a acompanhar a leitura de Provérbios, a leitura diária. Mas, como a leitura bíblica aqui do Café com Deus Pai de hoje é Provérbios 17, eu vou deixar aqui no canto superior direito esse card, que você pode acessar a meditação de Provérbios 17. A palavra-chave de hoje, repetindo, é processos. Então aqui, a mensagem que nós lemos hoje fala sobre permitir-se ser moldado. Muitas vezes nós estamos sendo moldados por meio de vários processos. Aqui, na meditação de hoje, nós vimos que Davi, antes de se tornar rei, ele era o pastor de um pequeno rebanho do seu pai. A Bíblia conta que Davi protegia aquele pequeno rebanho dos ursos, dos leões. Ele protegia e cuidava daquelas ovelhas. Ele estava tão dedicado em cuidar daquelas ovelhas que ali, no cuidado diário com aquele rebanho, enfrentando os desafios, protegendo aquele rebanho, ele não esperava que aquilo era um treinamento que depois o levaria a ser o futuro rei de Israel. Assim também acontece com a sua vida. Você pode estar enfrentando nesse momento desafios que você não entende, situações que você não esperava, situações que você está se perguntando: por que eu estou passando por essa perseguição com essa pessoa? Por que eu estou passando por essa dificuldade, por essa situação de desemprego, por essa situação de doença, de saúde na família? Mas tudo aquilo que você está passando tem um propósito. Deus usa todas as nossas experiências para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida e para realizar as promessas que Ele tem na sua vida. Então, se parecer que está demorando, continue tendo fé, porque Deus sabe o que está fazendo. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, está escrito que nós sabemos
que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, antes de reclamar, murmurar, se lamentar, diga para Deus: me dá graça e força e me mostra o caminho dos seus planos na minha vida. Assim como Davi nem imaginava que o cuidado com aquele pequeno rebanho o levaria a aprender sobre gestão, administração, sobre assumir responsabilidades sozinho, porque a Bíblia fala que ele cuidava daquele rebanho sozinho. Os outros irmãos de Davi ficavam em casa com Jessé, mas ele ficava cuidando daquele rebanho sozinho. Se você ler 1 Samuel capítulo 16 por completo, a Bíblia fala que quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, Jessé apresentou 7 filhos. E Samuel teve que perguntar: acabaram os teus filhos? Porque Deus não confirmou nenhum desses 7. Então ele disse: tem o menor, ele está lá, cuidando do rebanho. Então nós vemos que ele não foi nem lembrado pelo seu pai, que provavelmente Davi ficava lá cuidando do rebanho sozinho. Mas aquela situação dele estar sozinho era a situação necessária, porque no futuro Davi seria o rei de Israel e teria que assumir o reinado sozinho. Ele seria o chefe de Israel e teria que tomar decisões sozinho. Então, estar ali poderia fazer Davi pensar: os meus irmãos estão sempre na casa do pai e eu sempre estou aqui sozinho, cuidando desse rebanho sozinho. Mas ele precisaria ter a habilidade e a capacidade de tomar decisões sozinho, porque Deus tinha um futuro para que ele fosse o rei de Israel. Deus sabe quais as razões pelas quais você tem passado pelas provas que você tem passado. Então permita-se ser moldado. No meio de todo o processo, Deus está preparando o cumprimento da promessa na sua vida. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente, na graça e paz de Cristo. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa mensagem de hoje. Pedimos que o Senhor nos faça entender os seus planos e os seus projetos. Que nós possamos receber a doença com a consolação do Senhor, como diz o Salmo 38, que o Senhor nos consola na doença. Que nós possamos receber a falta de alguma coisa com a lembrança de que o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que nós possamos passar pelas provas que temos passado, entendendo que tudo faz parte do processo que o Senhor nos tem colocado para nos moldar e nos preparar para os seus planos na nossa vida. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, sempre em tudo em que estamos fazendo, pensando. Que os nossos pensamentos sejam dirigidos pelo Teu Espírito Santo e que o Senhor hoje derrame uma porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre cada pessoa, para que possa ter força e graça para avançar e seguir nos Seus caminhos e no seu propósito para cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente, com a graça e paz de Cristo. Amém e amém.